Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ramon, faço parte da equipe de conteúdo aqui do Descomplica Concursos e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como estudar sozinho para concursos. Se você começou a se preparar agora ou já está se preparando há um tempo, está pensando em começar a estudar para concursos em casa, esse vídeo é para você. Então, enquanto isso, assina o nosso canal, se inscreve, clica no sininho que a gente vai bater um papo sobre isso, tudo bem? Pessoal, eu sei que a gente está muito acostumado no nosso dia a dia, na nossa vida acadêmica, a estudar com cursos presenciais. Então, muito possivelmente foi assim na escola, muito possivelmente foi assim na sua faculdade. A gente está acostumado a fazer parte de uma turma e estudar com muitas outras pessoas em volta. Só que quando a gente se depara com essa vida de concurseiro, né, que a gente tem que estudar com a vida adulta, trabalhar ao mesmo tempo, cuidar de filho, de criança, ter a nossa vida adulta, conciliar isso com faculdade, é muito difícil, né? Então, ter que ir para um curso presencial, ter que sair de casa, se deslocar, acaba sendo muito custoso e a gente acaba não conseguindo conciliar essas duas realidades. Então, muita gente acaba optando por estudar sozinho, em casa, ou através de uma plataforma online. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre que cuidados que você tem que tomar quando você resolver estudar sozinho em casa, porque não é tão simples quanto parece. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês para como facilitar isso. Vamos lá? Gente, a primeira dica é o seguinte: você precisa organizar o seu tempo de estudo. Então, como eu falei antes, a gente tem muitas tarefas que a gente precisa conciliar. Então, a gente tem faculdade, trabalho, filhos, tem que cuidar de casa. Então, você precisa primeiro listar todas essas tarefas e conseguir achar os buracos que você tem no seu tempo para você poder se organizar e achar o tempo livre para você poder estudar. Fica tranquilo se você não sabe como montar um cronograma de estudos. Se você ainda não tem muita ideia de como começar, clica aqui nesse card que a gente tem material exclusivo para você montar um cronograma de estudos perfeito, ok? Mas é muito simples, você só precisa mesmo listar as suas tarefas diárias, né? Almoçar, tomar café, o tempo de deslocamento que você tem para o trabalho, e a partir dessa tabela você vai começar a achar aqueles buracos do seu estudo. Então, assim, estudar sozinho te dá muito mais autonomia, porque você não precisa ficar submetido a um horário de uma instituição. Você mesmo pode achar o seu horário livre e conseguir encaixar o horário de estudo nesses buracos que você encontrar no seu cronograma, ok? Vamos para a próxima dica agora. Em segundo lugar, é super importante que você tenha um bom material de estudos, né? Quando a gente começa a estudar sozinho, a primeira tentação que a gente tem é ir procurar material na internet, porque tem muita coisa de graça mesmo, né? A internet é um mundo de coisas, um mundo de PDFs. O YouTube é um mundo de videoaulas. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nem sempre esses materiais são materiais consistentes, atualizados, materiais que têm uma qualidade boa, e a gente precisa ter esses materiais muito atualizados, muito consistentes com aquilo que a gente precisa estudar. Então, ter um bom material de estudos é a segunda dica que eu tenho para vocês. E aqui no Descomplica Concursos a gente tem materiais muito bons. A gente tem um plano de estudos que vai aparecer aqui em algum lugar da tela, desse lado ou desse lado. A gente tem resumos em PDF, a gente tem aulas com professores maravilhosos. Então é um material consistente, com cadernos de exercícios voltados para aquela banca de estudos, para aquela banca de concursos que você vai estudar. Então, assim, é preciso que a gente tenha um material muito focado e muito consistente, porque senão a gente vai ficar perdido nos nossos estudos. Você pega um livro de um autor, uma aula de um outro professor, um cara fala uma coisa, uma outra pessoa fala uma outra coisa, você fica perdido, não consegue conectar aquele conhecimento e não consegue consolidar aquilo que você está aprendendo. Então é preciso que os seus materiais de estudo também conversem entre si. E aqui no Descomplica Concursos você vai conseguir um material único, organizado e direcionado para o seu estudo. A terceira dica é para você criar prazos, né? Estabelecer limites para o seu estudo diário. Da mesma forma que no curso presencial, o professor vai ter um horário estabelecido para começar e terminar determinado tema, você tem que criar esse hábito de você começar e terminar um tema num determinado dia ou num determinado período. Então é muito importante que você estabeleça o tema que você vai estudar naqueles períodos que você estabeleceu como horário livre e que você termine ou que você estabeleça pelo menos uma data limite para você terminar aquele tema. Dessa forma você sabe exatamente o que você vai estudar naquele dia ou nos dias seguintes e você também não se afoba. Existe muito essa questão da gente se afobar no começo dos nossos estudos e aí quando a gente delimita o nosso horário, a gente delimita os nossos temas, a gente consegue acertar tanto na quantidade de estudo que a gente tem que fazer, quanto na profundidade que a gente tem que ter. Então a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo com caderno de exercícios, né, fazendo questões, teoria, vídeos, então a gente consegue fazer esse gerenciamento muito melhor
com a profundidade correta. Então, estabelecer metas, prazos e o conteúdo certinho que você vai estudar naquele dia é a terceira dica que eu tenho para vocês. A última dica que eu tenho para você é encontre meios de socializar. E aí eu quero falar sobre duas coisas. Em primeiro lugar, ligado com a dica anterior que eu estava falando, é a gente estabelecer um limite para o nosso estudo e também ter tempo livre para a gente conseguir socializar. Muita gente entra numa rotina de estudos muito intensa e acaba esquecendo de dedicar um tempo livre para aproveitar a vida, né? Para fazer atividades que gosta, para assistir um filme, uma série, para encontrar a família. É importante que a gente dedique um tempo livre na nossa semana para a gente fazer as atividades prazerosas também. Porque o estudo, ele demanda muita coisa, mas a gente também precisa saber colocar um limite nisso. Então a última dica é essa. Separe um tempo livre para você viver a vida, assistir um filme, encontrar com seus amigos, se dedicar para o seu namorado ou sua namorada, encontrar a sua família. Assim você consegue um balanço perfeito entre a sua rotina de estudos e a sua vida, né? Você consegue ter o seu lazer, as suas atividades prazerosas, ok? Além disso, é muito importante também a gente encontrar pessoas que estejam com o mesmo objetivo que a gente. Não é porque a gente está estudando sozinho em casa que a gente vai ficar sozinho o tempo inteiro. É super interessante você procurar pessoas que estejam na mesma vibe, que estejam querendo fazer o mesmo concurso, para trocar experiências, trocar ideias. Não para estudar junto, né? Pode até ser, mas para trocar essa ideia, né? Essas experiências e conversar um pouco sobre a carreira. Então é isso, a última dica separe um tempo livre para você, para fazer as coisas que você gosta e converse com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Pessoal, essas foram algumas dicas então para você que está estudando sozinho para concursos ou para você que quer estudar para concursos sozinho, em casa, sem um curso presencial. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo com mais dicas, sugestões, comentários, críticas sobre o que você quiser. Se você quiser algum tema específico que a gente grave aqui no Vida de Concurseiros, é só deixar o seu comentário que a gente vai ler e nós vamos gravar mais vídeos como esse, ok? Lembrando que aqui na descrição a gente tem um link para você assinar o Descomplica Concursos com desconto e acessar todos os nossos materiais, PDFs, planos de estudo, tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Pra dar o corte, né? Ah, gente, que isso. Acostumadíssimo com as câmeras. Só tira o seu copinho, Ah, por gentileza. tá pegando?